Segundo a ONU, 1,3 bilhão de toneladas de alimentos são desperdiçadas anualmente, isso em todo o mundo. É como se 30% de todo alimento que produzimos fosse direto para as latas de lixo. Só no Brasil, mais de 26 milhões de toneladas são desperdiçadas por ano. Uma realidade que chama a atenção diante de um país onde cerca de 5 milhões de brasileiros passam fome. O Estúdio News começa agora. E para falar sobre esse tema, eu recebo Marcos Davi, pesquisador da Embrapa Instrumentação, e Luciana Quintão, economista e fundadora da ONG Banco de Alimentos. Sejam muito bem-vindos ao Estúdio News. Muito obrigado. A gente começa esse programa com uma reportagem que mostra dados surpreendentes sobre o desperdício no país. Uma pesquisa divulgada este ano mostra que uma família brasileira composta por 3 pessoas desperdiça em um ano mais de R$1.000 em alimentos. Vamos dar uma olhada. Sabe aquela famosa frase, é melhor sobrar do que faltar? Esse gosto pela fartura tem impulsionado o desperdício de alimento no Brasil. Carrinho de supermercado lotado, preparo exagerado das refeições e a preferência por comida fresca à mesa faz com que a família brasileira jogue fora quase 130 quilos de comida por ano, uma média de 41 quilos por pessoa. Esse total desperdiçado seria suficiente para alimentar 13 milhões de pessoas. Para se ter uma ideia, essa quantidade alimentaria a população de uma cidade do tamanho de São Paulo. Entre os alimentos que mais vão para o lixo estão arroz, carne bovina, feijão e frango. Olha a laranja! 22% vão para o lixo, 40% dos morangos e bananas também. Além de ser associada à hospitalidade e ao cuidado com a família, a abundância está ligada ao status. É o que aponta o estudo feito pela Embrapa, com o apoio da Fundação Getúlio Vargas. Famílias que enfrentaram pobreza no passado, por exemplo, tendem a gostar de preparar uma mesa farta, como forma de mostrar que vivem em tempos melhores. Ter a despensa sempre abastecida também traz tranquilidade para quem tem baixo poder aquisitivo. Por ser prioridade no orçamento, a comida é comprada e estocada em grandes quantidades para garantir que vai ser suficiente para todo mês. Comportamento que pesa no bolso e prejudica o meio ambiente. Isso porque os recursos utilizados na agricultura para a produção de alimentos, como água, acabam sendo em vão. Uma das formas de melhorar esse cenário é reutilizar sobras em novas refeições. Nós temos que rever o nosso padrão de consumo, para conseguir um mundo mais sustentável. Nós somos muito perdulários, nós desperdiçamos muito alimento. Vou dar um exemplo. Toda dona de casa sabe aí da couve-flor, né? Nós jogamos todas aquelas folhas fora, só aproveitamos a inflorescência, a flor. Aquelas folhas são folhas de couve. A couve-flor é uma prima da couve. Pode ser feita do mesmo jeito, na feijoada, picadinha, etc. E nós jogamos fora. Só para dar um exemplo que me ocorre. Para não falar de outras frutas que a gente joga fora a casca, que contém a maior parte das vitaminas e proteínas, etc. Marcos, a gente viu aí na pesquisa da Embrapa que justamente a questão social, o nível social das pessoas não é preponderante na hora do desperdício. A cultura da riqueza, da fartura ainda impera no Brasil e isso faz que a gente desperdice demais comida, né? Exatamente. Essa pesquisa, ela mostrou esse viés, mas que é interessante, assim, que nas classes sociais não tem muita diferença. Mas um dos pontos importantes que o vídeo mostrou também é a questão das frutas e hortaliças. Então, as classes mais elevadas, elas consomem mais frutas e hortaliças e elas jogam mais fora essas frutas e hortaliças também. E as frutas e hortaliças, estudos da Abras, enfim, outros estudos mostram que é um dos grupos mais sensíveis. E aí você mostrou ali a questão, que foi mostrado no vídeo, a questão da perda, o que é jogado fora. Quando você joga fora uma laranja, uma maçã, o que você está jogando fora? Você está jogando fora o produto, você está jogando fora uma comida, mas você está jogando fora o trabalho, a água, o transporte, que você jogou lixo. Então, as perdas, a FAO, ela calcula que são de 10 caixas que você produz, 4 a 5 são jogadas fora. E isso depois vai chegar lá, que a Luciana vai falar mais sobre isso, que aí chega no consumidor, que esse estudo mostrou também, aí se joga mais fora. Então, esse número é absurdo. E o que é mais grave, Gustavo, eu acho que a Luciana também
vai concordar comigo, assim, compara, você é novo, né? Então, assim, você compara, assim, 30, 40 anos atrás, importávamos alimentos. A gente importava muito. Então, quem lembra da maçã que a gente importava, enfim. E hoje nós exportamos alimentos, assim, em diversos segmentos, desde carnes, enfim, frutas, enfim, maçã. Quando você exporta isso, você está exportando tecnologia. Aí quando você pega uma maçã, não sei se pensa, você pega uma comida, o que tem atrás daquela comida? Ela tem muita tecnologia também, porque nós somos um país tropical, subtropical, o qual tudo foi adaptado, melhorado geneticamente. Então tem um processo muito grande desse cenoura, couve-flor que ele falou. Nós tínhamos couve-flor que vinha das montanhas, das regiões, enfim, que não tinha essa produção e numa época definida. Hoje, se você sair aqui, nós estamos em setembro, se você sair em janeiro, você vai encontrar couve-flor no supermercado. Então, assim, o que é importante, assim, quando se joga essa comida fora, o que você está jogando? Você está jogando muita coisa. Então, assim, você olha um equipamento, o seu celular, que todo mundo tem, você fala, nossa, quanta tecnologia tem ali. Mas quanta tecnologia tem na maçã? Quanta tecnologia tem na laranja? Então, eu acho que é isso que é importante, a gente ter esse olhar, essa questão de consciência, desenvolver tecnologias, enfim, todo um processo em cima disso. Lu, você que trabalha diretamente com uma ONG, já está na estrada, digamos assim, há muito tempo, você percebe que há uma melhora nessa consciência social da importância da comida, ou a gente ainda está muito distante do desejável, pelo menos? Eu acho que as duas coisas, que houve uma melhora e ainda estamos muito longe do necessário desejável. Ainda nós desperdiçamos, né, milhões de quilos de comida e nós temos hoje no Brasil ainda 52 milhões de pessoas que vivem em insegurança alimentar. Não sabe se vão ter o que comer em quantidade e qualidade na próxima refeição. Ou seja, é um contrassenso enorme, né? E quando ele diz corretamente que a gente desperdiça tecnologia, recursos naturais, e é verdade, né? E tudo isso vale dinheiro, a gente desperdiça vidas. Vidas. Porque realmente quem não tem o que comer não se pode dizer que tem uma boa vida, na sua plenitude pelo menos, né? E eu conheço a pesquisa do Marcos, mas assim, é interessante porque nós temos hoje que 54% de todas as famílias brasileiras vivem com até 2 salários mínimos. Aí eu me pergunto, o que essas pessoas têm para jogar fora? Né? Eu acho que essas pessoas, muitas delas, pegam comida do lixo. Então, assim, tem uma parte do brasileiro que joga comida no lixo e tem outra parte do brasileiro que literalmente pega a comida do lixo. Hoje, se você andar em São Paulo, onde nós moramos, né, não é difícil, não é raro você ver as pessoas revolvendo as latas de lixo. Né? O mercado municipal é um exemplo. Quem circula pelo mercado municipal consegue ver ali as cenas próximas, no final num dia normal, lá, a movimentação de gente buscando aquela comida. Sim. Então, na realidade, assim, eu acho muito bonito o casamento de todos nós, né? A força de todos nós, o Marcos querendo diminuir as perdas com tecnologia e com todo esse respeito ao alimento. Eu, na sociedade civil, lembrando a sociedade, vamos ter consciência, está tudo nas nossas mãos, né? Que mundo a gente quer ter? E é meio por aí mesmo, porque hoje a gente está vivendo uma situação que nunca foi vivida antes na história da humanidade, né? Tantas pessoas nesse planeta, enfim, 10 bilhões de pessoas em 2050. Eu fui chamada na semana passada a dar uma entrevista assim, como alimentar 10 bilhões de pessoas em 2050? Eu respondi, da mesma forma que alimentar 8 bilhões em 2030 e 7 bilhões hoje. O que nós estamos fazendo hoje? Hoje existem milhões de pessoas que passam fome no mundo, já com uma quantidade de comida sendo desperdiçada, né? Então, assim, a gente precisa mudar vários paradigmas para a gente ter um mundo sustentável realmente, porque não é ideologia, ao contrário, é ciência, né? A continuar assim, nós vamos ter problemas econômicos, políticos, além dos sociais que já existem. Vocês usaram 2 termos que eu quero explicar melhor para o pessoal de casa. A diferença entre perda de alimento e o desperdício de alimentos. São termos que a gente usa, que a gente acompanha. Eu queria que vocês explicassem qual é a diferença de cada um. Então, a FAO, assim, ela determina assim, o que é a loss, né, que seria a perda, e o waste, que é o desperdício. Então, o que ela coloca? Assim, a perda, por exemplo, aquela maçã é produzida, aquela laranja, enfim, aquele produto vegetal, enfim, aquele alimento ou carne, ele é produzido na fazenda, enfim, até ele chegar no final, no consumidor, ele vai sendo perdido. Então, é aquilo que é considerado perda. O desperdício é aquele alimento que está no final, por exemplo,
aquele que está no final da cadeia, esse trabalho que a Luciana mencionou, mas é o do consumidor que está no final, então aquilo é o desperdício. Então essa diferenciação eu acho interessante, porque você pensa bem, como a Luciana muito bem colocou, somos dois, né? E assim, quanta coisa não vai para o lixo, aí você tem assim, dois extremos que a Luciana colocou bem, que assim, famílias carentes, vamos colocar assim, e, por outro lado você tem comida que vai para o lixo, que é jogado toda essa água, enfim, energia, aí você vai alimentar os lixões, que são um grande problema, e aí você influencia no clima. Então, eu acredito também a questão de produção de alimentos, eu acho que a questão de racionalizar no sentido de ser racional. Eu acho que a gente tem ações, tanto tecnologias que podem ser usadas, como ações da sociedade civil, e nessa interação para mudar essa situação. Antes da gente falar desse problema na cadeia de produção, eu queria trazer alguns dados para a nossa conversa. Segundo a FAO, que a gente já citou bastante aqui, 54% do desperdício de alimentos no mundo ocorre na fase inicial da produção, que é composta aí pela manipulação, pós-colheita e pela armazenagem. Os outros 46% do desperdício ocorrem nas etapas de processamento, distribuição e consumo, ou seja, o alimento acaba sendo desperdiçado antes mesmo de chegar na casa do consumidor, o que acaba, claro, comprometendo a preservação dos alimentos nestas etapas. Então, vamos tentar entender como que a gente pode diminuir, o produtor pode diminuir a possibilidade de você incentivar, por exemplo, agriculturas próximas, alimentos próximos da onde o consumidor pode estar assim, consumindo. Enfim, isso ajuda, porque exportar e importar não acaba atrapalhando para que se desperdice, que haja maior perda de alimento? Então, cada país tem uma situação própria. Então, no Brasil, o que acontece? Pensar a produção de alimentos, a gente tem polos, especialmente para esses alimentos assim, de grande volume, vamos falar de frutas e hortaliças, batata, cebola, tomate, você tem polos e as folhosas em geral no entorno. Então aí você tem a questão da proximidade. Mas assim, quando você vê todo o processo, tanto esses mais próximos ou não, você tem cuidados de conscientização desde o produtor, coisas muito simples, de não deixar o produto ao sol, manuseio, e aí você vai caminhando nessa cadeia, mesmo numa unidade de beneficiamento, no transporte, e até chegar no supermercado, que é uma ação que é importante, aquele cuidado do produto, porque eles são vivos. Então, lembrar assim, eles são vivos, então assim, a cenoura, assim, vamos falar, o brócolis, assim, ele respira mais porque ele é uma flor, a couve-flor é uma flor, exatamente. Então, o que você faz com uma flor quando você põe num cuidado, tudo, aí você bate, e aquilo que vai acontecendo, o metabolismo vai aumentando, a respiração, enfim, aí você vai perdendo aquele produto. Então, são questões várias. Eu acho que a questão da produção local, na parte folhosa, o Brasil tem um exemplo interessante, né? Porque como nós temos essa questão norte-sul, que é um país longo, vamos chamar assim, diferente um pouco dos Estados Unidos, que é mais estreito, a gente tem várias variações climáticas, isso nos proporciona a produção de folhosas nesses cinturões verdes, que isso é interessante. Mas aí você tem que ter ações também nesse sentido, novamente, desde a conscientização dos produtores, dos atacadistas, enfim, o que acontece com a perda no caso de frutas e hortaliças? Ela é segmentada, então perde um pouco aqui, perde um pouco aqui, assim, vai somando, aí quando chega no final... Perdeu muito. Então, isso é esse ponto que eu acho importante. Tecnologias também que a gente pode falar. Ô Lu, eu queria trazer à tona a história da ONG Banco de Alimentos. Em 98 você fundou a ONG justamente para tentar dar uma solução para justamente os produtos que eram perdidos que iam ser jogados fora. Eu queria que você explicasse como é que foi essa batalha para criar. E é justamente uma saída para produtos que iam para o lixo e vão para pessoas que precisam. Sim, na realidade eu fundei a ONG agora há 22 anos atrás. Fui uma desobediente civil, porque todo mundo me dizia que eu ia ser presa porque não se podia doar alimentos, porque não existia uma lei que defendesse o doador de alimentos, como até hoje não existe uma lei federal que o faça. Mas eu comprei a briga e peguei para mim a responsabilidade do alimento doado, né? Desbravar isso foi muito difícil, porque eu queria levar alimentos para quem tinha fome, de uma forma organizada, né? Eu levo para instituições assistidas, eu não levo para a rua, por exemplo, né? E eu precisava do alimento doado para que eu pudesse fazer a ponte. Então, naquele momento, eu mandei mais de 400 cartas para a indústria e só recebi 5, boa sorte, né? E no primeiro momento eu tive o apoio de pessoas, microempresários que comercializavam hortifruti. Então, no começo eu tinha 100% de produtos hortifruti granjeiros, né? Mas eu não desisti
E com o passar do tempo, eu consegui a primeira indústria, que não me permitia eu dizer quem era ela, tinha que tirar o alimento da sua embalagem, colocar numa embalagem própria com todo cuidado. E na sequência, eu consegui uma, que foi a Danone, que me deixou dizer o nome dela, que eu acho muito importante, porque assim, isso vai mudando a cultura, né? Não é verdade? A gente vai construindo uma nova cultura. Então, foi um desafio muito grande fundar o Banco de Alimentos. Naquela época, praticamente, ninguém falava disso, né? Só tinha um programa de coleta urbana no Brasil, que era do SESC, Mesa São Paulo, o qual eu reverencio, né? Feito 2 anos antes. Mas da sociedade civil, acho que nós fomos realmente os pioneiros, né? É muito importante o Banco de Alimentos para combater a fome através do combate ao desperdício de alimentos. Você tem uma ideia, só na cidade de São Paulo, estima-se que seriam necessários 100 bancos de alimentos para suprir a demanda. Imagina no Brasil como um todo, né? Seriam milhares de bancos de alimentos. Então, é uma política, sim, importante para se combater a fome e o desperdício, mas existem outras questões que devem ser vistas, sim. Por exemplo, o Marcos citou a tecnologia, né? Eu citaria leis, né? Leis foram feitas para isso, para que a gente possa viver da melhor forma possível enquanto sociedade. Então, por que ainda não foi promulgada a lei do bom samaritano, essa lei que exime de responsabilidade civil criminal do doador de boa-fé de alimentos? Ou outras, como por exemplo na França. Na França, já acho que em 2014 ou 2015, foi promulgada uma lei que diz que supermercados com mais de 100 metros quadrados não podem mais jogar o alimento fora. Eles têm que seguir o caminho que seria o ideal. Primeiro, alimentar pessoas. Segundo, alimentar animais, porque hoje tem muita terra devastada para plantar soja, por exemplo, que é para alimentar os animais, né? O terceiro fator seria para gerar energia elétrica. E o último seria a própria compostagem, a gente fazer terra, adubos, né? E eu colocaria mais um, que é aproveitar integralmente os alimentos. A gente estava conversando sobre isso, né? Por acaso eu até trouxe um livro que fala sobre isso, que é um livro que a ONG fez, que ensina a aproveitar integralmente os alimentos. Porque, como o Graziano disse, apareceu na reportagem, né, é justamente nessas áreas, nessas partes dos alimentos que são considerados não convencionais e teriam lixo como destino, né, está contidas as melhores fontes de nutrientes, sais e minerais, etc. Então, assim, eu acho que a gente precisa realmente valorizar o alimento, né, e meio que unificar essa questão, nem ter tanta gente jogando fora, nem ter tanta gente tendo necessidade. A gente vir mais para o meio de uma forma mais racional, inteligente. Eu queria continuar, antes da gente ir para o intervalo, você falou da legislação. Ainda é muito difícil de você doar alimentos? Ainda há uma barreira, como você falou da legislação, do Bom Samaritano? Ou seja, é complicado se doar? Quem pretende doar, tem entraves que dificultam isso? Agora, respondo agora? Por favor. Então, existem normas que já facilitam a adoção de alimentos, né? Nós tivemos, assim, o privilégio de participar da primeira norma feita pela Anvisa. Até foi um pouco engraçado, porque a Anvisa bateu lá no nosso endereço, o que vocês estão fazendo, né? E dali saiu uma primeira norma de boas práticas para a doação de alimento. Mas não é uma lei. É uma portaria, né? Então, assim, as pessoas, se elas seguirem alguns cuidados, teoricamente, elas podem doar alimentos que não acontecerá nada, né? Posso disponibilizar essa portaria depois para vocês, claro. Se vocês quiserem, até para divulgar. Existe essa portaria. O Rio Grande do Sul, se não me engano agora, está promovendo uma lei estadual para doação de alimentos, né? Mas falta realmente a gente promulgar essa lei do Bom Samaritano, que hoje ela tem chama-se PL e um número, eu não lembro de cabeça qual é. Estava para ser finalmente votado no ano passado e foi deixado um pouco de lado pelas questões brasileiras que estão na pauta, né, com a maior premência. No entanto, eu acredito que se nós fôssemos mais racionais em todos os departamentos da nossa vida social, essa lei já teria sido votada. Porque a gente sabe que tem leis que não têm importância nenhuma, que são muitas vezes votadas e tal. Tá certo. Marcos, Lu, a gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta. Não sai daí. O Estúdio News está de volta e hoje eu recebo Marcos Davi, pesquisador da Embrapa Instrumentação, e Luciana Quintão, economista e fundadora da ONG Banco de Alimentos. Marcos, a gente falou lá atrás, no início desse programa, a questão da perda de alimento e também após a colheita.
Eu queria saber da Embrapa, você como integrante da Embrapa, sobre as novidades tecnológicas nesse sentido. O que é possível o agricultor fazer para prevenir uma situação como essa de tanta perda de alimento? Então, a Embrapa, no caso da instrumentação, as linhas de pesquisa que a gente tem tido, então, usar tecnologia de ponta, nanotecnologia, por exemplo, aplicada ao produtor com baixo custo. Então, são tecnologias avançadas. Então, a gente tem um exemplo agora que eu gosto de citar, que foi uma parceria público-privada, que foi com chama inovação aberta, que foi junto com uma empresa, que foi o desenvolvimento de uma nanoemulsão à base de carnaúba. A carnaúba que todos conhecem, usamos, né, nos cosméticos, enfim, aqui é utilizado. E a carnaúba, ela tem, assim, é um tamanho, e aí você, pela tecnologia, você quebra aquela partícula. A partir que você quebra, você dá outras propriedades. Então, você tem um produto natural, que é aprovado pelos órgãos de segurança, e você consegue, com isso, fazer um revestimento no fruto. Aí, com esse revestimento, você muda a troca gasosa. Então, você tem uma maior durabilidade, uma maior conservação da qualidade desse produto com baixo custo. Então, essa é uma tecnologia interessante, porque, por exemplo, 1 litro dessa emulsão, você vai no packing house, aplica, você tem um custo baixo, enfim, então pode ser usado para laranja, tangerinas, outras frutas que amadurecem, como mamão, tomate, então é uma tecnologia interessante também. E há outras, assim, dentro da nanotecnologia, até por meio de embalagens, você aplicar prata, nanopartículas, enfim, micropartículas de prata, ao qual você pode ter ações antimicrobianas, segurança alimentar por um longo ano. Nós temos trabalhado também na questão de análise de qualidade, que é uma questão importante de separar aquele produto que vai para a indústria ou vai para o consumidor. Então, análises não destrutivas. Então, tem várias ações nessa linha integradas, e desde assim, da pós-colheita, a colheita também, que é uma questão delicada, desde impactos e ações nesse sentido, a gente tem feito procurando integrar o produtor, tecnologia, então os agentes que existem, desde o produtor ao beneficiamento, os supermercados e aí até chegar no consumidor. Então, a gente também tem ações de conscientização dentro das tecnologias que temos, que são ações também, às vezes, diretas. A gente tem um trabalho agora com o supermercado, não sei se eu falo agora, eu falo... Não, pode falar. falar agora, daqui a pouco, que é a questão, assim, a mão de obra, a gente fez um trabalho junto com a Abras, que a mão de obra é uma mão de obra muito sazonal, enfim, temporária. E eles, muitas vezes, não conhecem o produto. Então, a gente fez 2 folhetos aqui, bem simples, que é o Pega Leve e o Fique Frio. Então, que são folhetos assim, direcionados para esse público, falando o que é o Pega Leve. É o manuseio, você ter cuidados, aí a gente dá uma série de dicas. E o Fique Frio é a manutenção da cadeia do frio, você tem ali, às vezes, por exemplo, falou do brócolis, da couve-flor, que são mais sensíveis a altas temperaturas, você conservar melhor, e aí você vai ter menos desperdício, menos perda, menos, enfim, chegar, enfim, essas ações para a gente trabalhar em todo o segmento. Aí a gente trabalha aí desde o produtor, aí na unidade de beneficiamento, no atacadista, enfim, nessas ações aí que a gente tem feito no caso da Embrapa Instrumentação. Lu, ainda falando de tecnologia, a gente conversava aqui nos bastidores, há muita tecnologia em startups, pessoas que têm a visão de tentar ajudar o mundo. Você tem tido contato com o pessoal de startup que pensa em reaproveitar alimento, em transformar aquilo em combustível, em transformar aquilo em uma outra maneira para não ser desperdiçado? Tenho sim. É claro, são ainda modelos, né? Mas tudo se começa de uma forma pequena, né? Enfim, tenho conhecido startups que querem prolongar a vida do alimento. Então, por exemplo, no final do restaurante, né? Em vez de jogar no lixo aquela comida que está adequada para o consumo, né? Fazer quentinhas e vender por um preço mais barato, por exemplo. Né? Isso é uma forma de você aproveitar, não jogar fora, né? Não haver desperdício. Tem startups que já estão começando a desenvolver ferramentas e máquinas para que se jogue ali o que sobrou do restaurante em grande escala para se fazer adubo ou fazer energia, né? com aquela matéria-prima, né? Aqui em São Paulo, no Shopping Eldorado, no último andar, eles estão fazendo isso, uma atividade muito bacana. Estão pegando todos os restos de alimentos da praça de alimentação e fizeram uma tremenda horta no 4º andar do
do shopping, né? Ou seja, só ter criatividade que a gente consegue, pelo menos, diminuir o desperdício. Olha, você falou agora uma grande verdade. Consciência, criatividade e responsabilidade. Por falar em responsabilidade, em 2016, a ONU definiu a meta de redução pela metade o desperdício per capita de alimentos do mundo até 2030. Eu queria que vocês analisassem. É uma meta muito ambiciosa? É uma meta que é possível chegar? Ou o que dizer? Eu acho uma meta ambiciosa. Eu acho que várias ações têm que ser feitas novamente, desde o setor de produção até o consumidor, a sociedade civil, enfim, várias atitudes também têm que ser mudadas da sociedade. Porque, só dando um exemplo aqui, não sei se a Luciana concorda com o meu exemplo, assim, a questão da água. A gente passou uma situação uns 4, 5 anos atrás, uma situação e as pessoas tinham consciência da água, redução, mas você viu que a partir de um certo tempo que a água parou de ser um problema, enfim, muitas das ações elas pararam. Então, a ação para o combate às perdas, o desperdício é algo constante. Então, tem que envolver institutos de pesquisas, os produtores, enfim, todo o setor. E a questão de conscientização, eu acho que isso é fundamental. Para vocês também, que você acha? Eu acho assim, aquilo que eu falei da questão política, né? A gente tem que mudar paradigmas políticos, econômicos, educacionais, né? A política tem que ser eficiente em toda a sua cadeia. Então, ele tocou no assunto da água, a gente sabe que 33% de toda a água que chega à cidade é desperdiçada nos canos. Por quê? Má administração pública. E a gente precisa olhar para isso não com rancor, não com ideologias, não. A gente precisa olhar de uma forma racional para a gente ter melhor benefício social, né, em todos os segmentos. Em relação à economia, não basta só crescer. Eu sou economista. A gente hoje tem que crescer pensando no bem-estar da sociedade, porque quando há uma desigualdade, como existe no Brasil e no mundo, isso mina a nossa estabilidade, até a própria democracia. Então, para quê? Aí, se você pensa, né, que tem poucos países do mundo que já, sozinhos, já consomem todos os recursos através da pegada ecológica, né, em 6 meses, né, onde é que a gente vai parar assim? Então, é necessário parar e fazer uma reflexão, trabalhar com a educação e que todo ator pegue para si a sua responsabilidade, né? Agora, educação é fundamental, porque ela perpassa todos esses níveis, né? Tem um exemplo muito bonito que é a Finlândia, não sei se vocês sabem, a Finlândia é um país da Europa que passava fome, literalmente, até os anos 60. E aí ela resolveu trabalhar em educação. Hoje é um dos melhores países da Europa para se viver, está no primeiro lugar do ranking da educação, de inovação, de startups, né? Enfim, eu acho que a educação é algo que a gente não pode se abster. Você falou sobre a Finlândia, eu queria saber, colocar o Brasil ao lado do resto do mundo. Como é que é a nossa situação comparado a outros países? A gente é um país que desperdiça demais? É um país que desperdiça de menos comparado a outros países do globo? Eu acho assim, que se a gente fala de perdas, isso tem comparações diversas, assim, e a FAO também ela faz um estudo, né? Eu vou falar um pouco sobre isso. Então, assim, em termos de perdas, nós somos um país que, antes de chegar no consumidor, em função dessas deficiências que nós temos no setor, às vezes não ter a cadeia do frio, a conservação. A infraestrutura muito infraestrutura, ruim, em termos gerais e cuidados, você pensa em outros países, muitas vezes tem a cadeia do frio, o morango já é colhido, é resfriado, já é mandado, nós não temos, então a gente tem deficiências e a gente perde mais. Mas o que tem acontecido no mundo, e aí a Luciana pode complementar, também, assim, quando a FAO dá os números, assim, os países em desenvolvimento, vamos considerar o país e desenvolvidos, aí quando você faz a soma do total, lá o mais e perda, desperdício, enfim, eles estão chegando a números próximos, é isso que preocupa. Porque, assim, nós temos essas deficiências, como mencionei, a Embrapa tem trabalhado, enfim, nesse setor, aí, no meu caso, na pós-colheita, mas o que acontece é que quando você tem, faz a soma, países desenvolvidos, no caso, enfim, países da Europa e países em desenvolvimento, como o nosso caso, você tem a soma que são os dados da FAO, falam de 40% a 50%. O que é delicado. Eu só poderia complementar dizendo que há uma tendência, os países mais ricos desperdiçam mais lá no final, exatamente. no consumidor, restaurante, casa, e os mais pobres no exatamente, plantio, porque falta tecnologia, falta armazenamento, falta transporte. Né? Você que é economista, eu queria até trazer esse assunto. Ou seja, o Brasil, além de desperdiçar
comida, perder comida, está desperdiçando dinheiro, porque eu imagino que para o produtor, Sim. essa comida que está indo embora era a comida que ele podia vender. Totalmente. É isso que ele trouxe, né? O que a gente está desperdiçando? Quando a gente vê uma fruta, tem água, tem adubo, tem o energia, petróleo. tem o trabalho da pessoa. Nós estamos destruindo o meio ambiente, muitas vezes em vão, porque o alimento não chega nem onde tem que chegar, que é na boca do ser humano, né? Então, e vai para o lixo, enfim. Aí que tem outra cadeia, né? Se o desperdício de lixo fosse um país, ele seria o terceiro maior emissor de gás de efeitos climáticos, né? De mudanças climáticas. Assim, é um contrassenso total. Por um lado, se joga muita comida fora e, por outro lado, com impacto humano e ambiental desrespeitoso, leviano e inconsequente, né? Para finalizar esse nosso bate-papo, eu queria trazer à tona a economia circular, que é justamente buscar reaproveitar tudo, resíduos, pode contribuir de alguma forma para evitar o desperdício. E, para finalizar, desperdício zero é utopia? Eu acho assim, que a parte de você ter o zero, assim, em frutas e hortaliças é muito difícil, porque sempre você vai ter uma perda, mas isso pode ser assim, racionalizado, diminuído, enfim, isso pode chegar num ponto que não cause tantos problemas, mas pode chegar um ponto também, você tem aquele produto, uma parte usado às vezes para a indústria, outra parte é usado para o consumo, ou você usa uma parte para isso, como a Luciana falou até no caso do consumidor, então assim, a gente, zero é um número assim, ideal, mas você pode chegar num número razoável, que você melhorar essa situação, também a questão da geração da economia, enfim, você ter outras oportunidades, eu acho que isso é uma situação que pode ser melhorada. Agora, o zero é um número... Sonhar é importante, mas com os pés no chão, talvez. Mas um número muito mais assim, menor. Mas, eu concordo totalmente com o meu amigo Marcos. Mas é o seguinte, se a gente não alcança uma utopia, também não precisamos viver numa distopia. Hoje nós vivemos uma distopia, está caótico. Então, assim, se a gente conseguir melhorar cada vez mais onde a gente vai chegando mais próximo da utopia. Quer dizer, qualquer ganho hoje é muito importante, porque a situação não se sustenta, né, Marcos? Não se sustenta, ela não é adequada e a gente precisa tentar seguir a utopia, pelo menos para a gente ir melhorando, né? Se eu não alcançar, pelo menos estamos melhores. Caminhando, né? Tá certo. Mais uma vez, obrigado pela participação de vocês. Antes de falar, para ir atrás da ONG, como que a gente faz? Quem está em casa quer saber mais da ONG Banco de Alimentos? Instagram, rede social, como é que faz? Sim, pode entrar no nosso site, www, não se fala mais isso, né? bancodealimentos.org.br. Lá você vai conseguir acessar nosso Instagram, nossas redes sociais e tudo mais. E na Embrapa também, para entrar no site, principalmente o agricultor, quem está assistindo em casa, a gente chega para muito agricultor, quer saber mais dessas tecnologias? Ele pode colar o embrapa.br/instrumentação, que é o site da unidade, e também acessar o saque@embrapa.br com algum questionamento e é direcionado para nós aí. Tá certo. Mais uma vez, obrigado pela participação de ambos. Eu que agradeço. Muito obrigada. O Estúdio News fica por aqui. Eu recebi Marcos Davi, pesquisador da Embrapa Instrumentação, e Luciana Quintão, economista e fundadora da ONG Banco de Alimentos. Você pode acompanhar essa entrevista também pelo Play Plus. Muito obrigado e semana que vem tem mais. Até lá.